Paulo, são muitos... Quantos tipos de câncer nós temos, hein? São provavelmente centenas. Centenas. Antigamente, quando eu comecei, nós tínhamos câncer de pulmão. Você tinha dois tipos, eram pequenas células, não pequenas células. Depois evoluiu para pequenas células, e aí o não pequenas células dividiam em adenocarcinomas e epidermoides, e assim vai. Hoje você tem uns 20 tipos diferentes. Você vai entendendo melhor a doença e vai criando novas definições. Sim. Como eu expliquei, tumores que aparentemente são iguais, mas não. E intuitivamente, eu acho que o ouvinte vai entender isso, né? Duas pessoas têm o mesmo tipo de câncer, tem conhecido que teve um câncer no fígado, esse evoluiu bem, esse não evoluiu bem. Possível que, mesmo com o mesmo tratamento, às vezes tenha resultado distinto por serem doenças diferentes. Sim. E hoje nós estamos evoluindo no que a gente chama de medicina personalizada. O que é isso? É entender qual foi a alteração genética que causou um câncer para dar àquele paciente o que realmente funciona. Nós estamos engatinhando aqui, Capriotti, nessa área, mas certamente, no futuro não muito distante, você vai tratar mais a alteração molecular do que a origem do tumor. A gente chama de terapia agnóstica. Você não precisa saber de onde o tumor veio, você precisa saber o que causou o tumor. Para poder prevenir e eliminá-lo, se Deus quiser. Eliminar o sintoma. Agora, qual é o câncer que você me diria que não gostaria de ter, não gostaria de enfrentar? Qual é aquele que ainda te dá os maiores problemas no dia a dia? Esse é sempre algo difícil, porque podemos ter algum ouvinte com esse tipo de tumores, tumor, né? Mas Sim. Realmente tem alguns tumores que ainda são um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, o tumor de pâncreas ainda é um tumor que, embora nós tenhamos tido avanços, ele continua sendo uma doença que normalmente é detectado mais tardiamente por várias características e cujo tratamento é um pouco mais difícil, né? Então Sim. É um tumor que preocupa. Outro tumor que ninguém, obviamente, gostaria de ter são os glioblastomas, que são tumores no cérebro, porque acaba afetando, às vezes, a cognição e funcionalidade do paciente. Então, são tumores que preocupam a gente de uma maneira muito em particular. Mas eu fico feliz em dizer que, mesmo para esses tumores, nós tivemos avanços recentes que melhoraram o seu tratamento. Dá uma esperança maior para os Eu acho que a gente pode ter esperança, sim. Eu sei que às vezes o ouvinte está ouvindo e fala assim, mas eu preciso da solução agora, eu não preciso da solução o ano que vem. Então eu entendo a angústia que as pessoas têm, especialmente numa situação como essa. Mas avançamos bastante, continuamos avançando e a notícia que eu posso dar é que esses avanços estão acontecendo mais rápido agora. Sim. E qual é o tipo de câncer que está sendo mais estudado e que talvez brevemente a gente tenha boas notícias aí no enfrentamento desse tipo de câncer? Tem muitos tumores que a gente cura agora, tem muitos cânceres que a gente cura, né? Alguns já há muito tempo, câncer de testículo sempre teve uma taxa de cura muito alta, outros mais recentemente. Mas se você olhar em termos de investimento, câncer de mama certamente é o que tem um maior interesse, porque é muito comum, né? Sim. E tem todo um esforço mundial de atacar essa doença. Hoje, se você detecta um câncer de mama precocemente, sua taxa de cura é altíssima. Estamos falando mais de 90%, 95% de chance de cura. Então, avançou muito já. Outros estão tendo grande investimento, então câncer de intestino, estômago, pulmão, todos esses têm sido alvo de investimentos muito substanciais. Quando você olha o que é investido no mundo em pesquisa médica, você vai ver que 1/3, ou até um pouquinho mais de 1/3, está sendo investido em novos tratamentos para o câncer. Há um interesse muito grande em se tratar câncer e se chegar a um desfecho positivo, né? Pela sua relevância e por todos os problemas que traz para o paciente e para a família. Eu me lembro de ter lido há alguns anos, que o Japão tem uma incidência grande de câncer de estômago. Isso estava relacionado à temperatura dos alimentos, principalmente aqueles alimentos mais aquecidos que o japonês costuma consumir ali, o misoshiro. Há uma relação disso de temperatura de alimento com câncer de estômago, Dr. Paulo? O alimento quente, e aí você tem algumas regiões do mundo em que tem uma exposição maior, então no sul do Brasil, o chimarrão. Isso.
no Oriente Médio, o chá muito quente, algumas regiões da China, do Japão, etc., sim. Não é bem o estômago, é no esôfago, ou na junção do esôfago com o estômago. E sim, o uso de alimentos, especialmente bebidas excessivamente quentes, pode estar associado a um aumento no risco de câncer de esôfago. Sim. Assim como excesso de alguns condimentos também? Condimentos não está necessariamente associado. Eu sei que a sensação é quente também, mas em termos de mucosa é um pouco menos, né? Pimenta, esse tipo de coisa? Não está necessariamente. Não tem uma relação diretamente, não. Né? Não. Muito bom. Dr. Paulo Hoff, eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Uma aula, né? Uma aula sobre câncer, sobre prevenção, sobre tratamento, de um tema extremamente importante e relevante, de uma doença que já assustou mais, que assusta, é verdade, quando a gente recebe um diagnóstico é um susto, mas que hoje a gente tem uma esperança maior, graças aos avanços da ciência, da medicina, de poder enfrentar essa doença de uma maneira mais serena, de uma maneira mais potente, porque há ferramentas hoje que nos permitem tratar isso de uma maneira muito mais positiva. Então, o Dr. Paulo Hoff é um dos expoentes desse trabalho aqui no Brasil, um dos grandes nomes mundiais da luta contra o câncer, e eu desejo aí muito sucesso, Dr. Paulo, porque precisamos muito do seu conhecimento, do seu trabalho, sempre promovendo aí um enfrentamento diário dessa doença que precisa ser combatida e vai ser combatida. Talvez não estejamos aqui para ver uns avanços mais significativos, mas a sua contribuição certamente vai durar bastante tempo para que a gente possa ter esse enfrentamento. Muito obrigado por estar com a gente aqui, Dr. Paulo. É um prazer estar aqui, espero que a gente veja esses avanços. Nós vamos ver, não é? A cura, por exemplo, completa, talvez algumas gerações, né? A gente vai ter talvez com algumas gerações aí. Completa pode demorar, mas eu acho que nós estamos assim no limiar de ver uma modificação importante no desfecho desses pacientes. Eu tenho uma coisa esperança. Importante que eu vou até atrasar um pouquinho aqui. Inteligência artificial. Esse é um tema que eu preciso tratar aqui, certamente. A inteligência artificial vai ter algum impacto nisso? Terá um impacto, e já está tendo um impacto muito grande. A inteligência artificial, ela tem vários papéis no tratamento do câncer. Então, com o entendimento do que aconteceu com outros pacientes, e agora a gente pode, com a inteligência artificial, juntar a informação de milhões de pacientes, você vai poder desenhar métodos de prevenção mais adequados. Com a inteligência artificial, você vai poder identificar padrões de aparecimento da doença que vão permitir intervenção mais precoce. Você vai poder fazer análise muito mais completa e mais rápida da característica molecular dos tumores, facilitando decisão terapêutica. E, muito importante, a inteligência artificial vai ajudar na cirurgia, vai ajudar na radioterapia, vai ajudar na escolha do tratamento dos pacientes. Tudo isso vai ser afetado. E hoje já está acontecendo de nós termos o uso da inteligência artificial para desenvolver novos tratamentos. Então, antes você achava um produto, testava no in vitro, depois no ratinho, depois tinha que testar num macaco, um cão, depois você testava no ser humano. Esse processo inicial agora está sendo feito dentro de um computador, de uma maneira muito mais rápida. Então, está encurtando o tempo de desenvolvimento dos remédios, fazendo com que seja muito mais eficiente a procura de novos tratamentos. E você pode desenhar novos tratamentos com o uso da inteligência artificial. Então, vai dar uma acelerada ainda maior no nosso conhecimento. Mas, por favor, né, Dr. Paulo, que quem está nos acompanhando agora não acredite que a inteligência artificial é para você colocar lá o resultado do seu exame que você fez e achar que a inteligência artificial vai te dar o diagnóstico, o tratamento. Isso não existe, por favor. Né? As pessoas fazem, Caprioti. Chegam no consultório com páginas do ChatGPT, etc. E a verdade é que há limitações do que esses sistemas atuais conseguem fazer. Veja que eu coloquei a inteligência artificial atuando pontualmente em diversas etapas do processo. Receber a recomendação diretamente da inteligência artificial ainda não é algo que eu considero recomendável.
Não, por favor, não façam isso. Eu sei que vai fazer, né? Não adianta a gente pedir para não fazer, vai fazer. Mas é o médico, sempre, que não vai, pode ter a inteligência artificial mais moderna que surgir aí nos próximos meses, anos, porque isso também muda rapidamente, mas o médico vai continuar sendo fundamental para te dar a última palavra, a palavra que precisa ser dada num enfrentamento de uma doença tão séria como é o câncer. Por favor, não vamos usar as ferramentas de maneira equivocada. A gente costuma dizer, Capriotti, que a inteligência artificial ela é um extensor